prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai te fazer questionar tudo. Vamos mergulhar fundo em um território que é, ao mesmo tempo, fascinante e completamente maluco. É um vídeo que pode ser polêmico, com certeza, mas é acima de tudo instigante e, cara, é totalmente fora da caixa. A gente vive num mundo onde a informação oficial é martelada na nossa cabeça o tempo todo, mas e se essa não for a história completa? E se existirem outras versões, outras possibilidades que estão escondidas bem debaixo do nosso nariz? É sobre isso que vamos falar. Vamos abrir essa caixa de Pandora e ver o que tem dentro, sem filtro, sem medo de explorar o desconhecido. Hoje, a gente vai desvendar, com detalhes que você provavelmente nunca ouviu, as 30 maiores teorias da conspiração de todos os tempos. Não estou falando de boatos de esquina, mas de narrativas complexas que têm milhões, às vezes centenas de milhões de seguidores ao redor do mundo. São teorias que desafiam a história que aprendemos na escola, que sugerem uma manipulação em massa em uma escala que é difícil até de imaginar. Elas trazem à tona aquela ideia perturbadora de que a realidade que nos é apresentada pode ser apenas uma fachada, uma construção cuidadosa para nos manter distraídos, para nos manter no controle. É uma jornada para o lado B da história humana. Algumas dessas teorias são tão bizarras, tão inacreditáveis, que é quase impossível não rir. Você olha e pensa, não é possível que alguém acredite nisso. Mas então, você começa a cavar, a olhar os fatos que eles apresentam, e a coisa muda de figura. Outras, no entanto, são assustadoramente bem construídas. Elas conectam pontos, apresentam evidências e levantam questões tão pertinentes que, mesmo que você seja a pessoa mais cética do mundo, vai terminar com uma pulga atrás da orelha, desconfiando da sua própria percepção da realidade. É aí que a coisa fica séria, quando a linha entre o absurdo e o plausível começa a ficar embaçada. Então, meu amigo, ajeite-se onde estiver, coloque seus fones de ouvido e se isole do mundo por um tempo, porque o que vamos explorar aqui tem o poder de virar de cabeça para baixo tudo o que você sempre aceitou como verdade absoluta. Não estou dizendo para você acreditar em tudo, mas sim para abrir a sua mente para as perguntas: o que é real? Quem está no controle? E o que eles não querem que a gente saiba? A partir de agora, a jornada pela toca do coelho começa. Prepare-se, porque vai ser uma viagem e tanto. Vamos começar com a mãe de todas as conspirações, a que praticamente inaugurou essa era moderna de desconfiança em massa, a ideia de que o homem nunca pisou na Lua. Pense nisso por um segundo. A gente está falando do auge da Guerra Fria, uma corrida tecnológica insana entre os Estados Unidos e a União Soviética. A pressão era gigantesca. Os soviéticos estavam na frente em quase tudo: primeiro satélite, primeiro homem no espaço. Os americanos precisavam de uma vitória esmagadora, algo que ninguém pudesse contestar. E o que seria maior do que plantar uma bandeira na Lua? A teoria diz que, diante da impossibilidade técnica de fazer isso em 1969, a NASA, com o aval do governo, não teve escolha. Eles forjaram tudo. A narrativa conspiratória é que toda a missão Apollo 11 foi uma produção cinematográfica monumental. E eles até apontam um diretor, Stanley Kubrick. Sim, o mesmo gênio por trás de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tinha sido lançado um ano antes. Dizem que a NASA o contratou secretamente para usar sua expertise em efeitos visuais e criar o maior espetáculo da história da humanidade. Tudo teria sido filmado em um estúdio secreto, talvez na própria Área 51, usando cenários elaborados, cabos, para simular a baixa gravidade e uma iluminação de cinema de ponta. É uma ideia maluca, mas quando você começa a olhar os argumentos, é aí que a coisa fica interessante. Os defensores dessa teoria apontam para uma série de falhas na transmissão e nas fotos oficiais. A primeira e mais famosa: por que não há estrelas no céu?
O espaço é um breu infinito pontilhado de estrelas, mas nas fotos da Lua, o céu é completamente preto. A explicação oficial fala sobre a exposição da câmera ajustada para a superfície lunar superiluminada pelo Sol, mas os céticos não compram. E a bandeira? Por que a bandeira americana parece estar tremulando como se houvesse vento, em um ambiente sem atmosfera? A NASA diz que foi o movimento de fincá-la no solo que a fez ondular e que uma haste horizontal a mantinha esticada, mas a imagem é, no mínimo, estranha. E não para por aí. Eles questionam as sombras. Em várias fotos, as sombras dos astronautas e dos equipamentos parecem apontar em direções diferentes, o que sugeriria múltiplas fontes de luz, como em um estúdio de cinema, e não uma única fonte poderosa como o Sol. Eles falam sobre a falta de uma cratera de impacto sob o módulo lunar, que deveria ter levantado uma nuvem de poeira imensa ao pousar, e sobre a radiação do cinturão de Van Allen, que, segundo eles, teria frito os astronautas antes mesmo de chegarem lá. Apesar de cada um desses pontos ter uma refutação científica sólida, a teoria persiste alimentada por uma desconfiança profunda na autoridade e pela ideia de que fomos todos enganados. Se a conspiração da Lua te pareceu ousada, prepare-se para algo que desafia a própria fundação do nosso conhecimento sobre o universo: a teoria da Terra plana. Sim, em pleno século XXI, existe um movimento crescente e extremamente vocal de pessoas que acreditam, com todas as forças, que nosso planeta não é um globo girando pelo espaço. Para eles, a Terra é um disco estacionário, como um frisbee gigante. O Polo Norte estaria no centro desse disco, e os continentes se espalhariam a partir dali. E a Antártida? Bom, a Antártida não é um continente no sul. Seria, na verdade, uma muralha de gelo colossal com dezenas de metros de altura, que cerca toda a borda do nosso mundo, impedindo que os oceanos caiam no vazio. Essa visão de mundo não apenas remodela o planeta, mas também reescreve todas as leis da física como as conhecemos. A gravidade, aquela força fundamental que nos mantém presos ao chão, eles dizem que não existe. Em vez disso, o disco da Terra estaria constantemente acelerando para cima a uma taxa de 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que criaria a ilusão de gravidade nos pressionando contra o chão. E o espaço, o Sol, a Lua e as estrelas. Para muitos terraplanistas, eles são apenas projeções em um domo, uma cúpula celeste que cobre nosso mundo plano, como um planetário gigante. O Sol e a Lua seriam muito menores e mais próximos, circulando acima do disco terrestre. O movimento terraplanista é surpreendentemente organizado. Eles não são apenas pessoas aleatórias gritando na internet. Eles promovem convenções internacionais, com palestrantes, workshops e uma comunidade fervorosa. Eles se reúnem para compartilhar provas e realizar seus próprios experimentos para desmentir o modelo do globo. Um experimento famoso envolve tentar observar a curvatura da Terra sobre grandes corpos de água usando lasers ou telescópios de alta potência. Quando os resultados não saem como esperado, eles culpam a refração atmosférica ou outras variáveis, mas nunca questionam a premissa inicial. A crença é o ponto de partida, e as evidências são moldadas para se encaixar nela. A grande questão que eles levantam é: por quê? Por que todas as agências espaciais do mundo, todos os governos, todos os cientistas e pilotos de avião estariam envolvidos em uma conspiração de proporções tão épicas para esconder a verdadeira forma da Terra? As respostas variam. Alguns acreditam que é para esconder a existência de Deus ou a natureza especial da criação humana. Outros, que é para esconder territórios e recursos além da muralha de gelo. E muitos acreditam que é a forma definitiva de controle, nos fazendo sentir insignificantes, apenas um grão de poeira em um universo infinito, em vez de sermos o centro de tudo. É uma rejeição total da ciência moderna em favor de uma cosmologia que, para eles, faz mais sentido. Agora, vamos entrar num território que é selvagem. A ideia de que existe um grupo de pessoas, uma elite secreta,
que está puxando as cordas por trás de tudo. Eles chamam de Illuminati, a nova ordem mundial. Os nomes mudam, mas a ideia central é a mesma. Alguém está no controle, e não somos nós. A gente pensa que vota, que escolhe nossos líderes, que o mercado funciona com base na oferta e na demanda. Mas e se tudo isso for só um teatro? Uma peça elaborada para nos manter ocupados? Enquanto as decisões de verdade, aquelas que moldam o destino da humanidade, são tomadas em salas fechadas, por pessoas cujos nomes a gente nem conhece. É uma pílula difícil de engolir, cara. Pense nos símbolos que a gente vê por toda parte, tipo, o tempo todo. O olho que tudo vê no topo da pirâmide, que está na nota de $1 americano? Porra, você já parou para pensar nisso? Um símbolo maçônico, esotérico, bem ali, no dinheiro que move o mundo. Os teóricos da conspiração dizem que isso não é coincidência. Eles apontam para a arquitetura em Washington, D.C., para os logotipos de corporações gigantes, para os gestos que celebridades fazem em clipes musicais ou no tapete vermelho. Eles argumentam que esses são sinais, uma forma dessa elite se comunicar entre si, bem na nossa cara, mostrando que eles estão no comando. É uma linguagem oculta, e a maioria de nós é analfabeta. E o objetivo final? É aí que a coisa fica realmente sinistra. A teoria diz que o plano é estabelecer uma nova ordem mundial, um governo global único. Pense nisso. Sem fronteiras. Uma moeda única, uma única força militar. Parece eficiente, né? Mas sob o controle de quem? Desse mesmo grupo secreto. Seria o fim da soberania nacional, o fim da liberdade individual como a conhecemos. Eles controlariam a mídia para moldar o que pensamos, os bancos para controlar nossas finanças e a tecnologia para nos vigiar. A ideia é que eles querem criar um estado de controle totalitário, uma distopia disfarçada de utopia global. É fácil descartar isso como loucura, como paranoia, e talvez seja. Mas você tem que admitir, quando você olha para como o mundo está estruturado, com uma concentração absurda de riqueza e poder nas mãos de tão poucos, você começa a se perguntar, é só o jeito que o capitalismo funciona ou é por design? As mesmas famílias, as mesmas instituições, sempre no topo, geração após geração. Será que eles estão realmente trabalhando juntos, nos bastidores, para manter o status quo e lentamente nos guiar para essa nova ordem? A questão não é se isso é real. A questão é possível? E isso, por si só, é uma ideia que te deixa acordado à noite. A Área 51. Só o nome já evoca imagens de cercas de arame farpado, guardas armados e naves espaciais. É o epicentro do folclore OVNI americano, um lugar tão secreto que o governo dos Estados Unidos só admitiu sua existência em 2013. Pense nisso por um segundo. Por décadas, eles negaram que aquele pedaço de deserto em Nevada existia, enquanto todo mundo sabia que algo estava acontecendo lá. A versão oficial é que é uma base para testar aeronaves experimentais, como o avião espião U-2 e o F-117. E ok, isso faz sentido, mas a história que se recusa a morrer é muito mais exótica. Tudo realmente explode com o incidente de Roswell, em 1947. A narrativa oficial é que um balão meteorológico caiu. Um balão. Mas as testemunhas, incluindo militares de alta patente, falaram sobre destroços estranhos, com propriedades que não eram deste mundo, e até mesmo sobre corpos não humanos. A teoria é que os destroços e os ocupantes daquela nave foram levados para um lugar seguro, um lugar secreto, para serem estudados. E que lugar seria mais secreto do que uma base no meio do nada que nem sequer existe oficialmente? A Área 51 se tornou o destino lógico para a tecnologia e a biologia alienígena recuperadas. Daí você tem as histórias de pessoas como Bob Lazar, um cara que veio a público no final dos anos 80 afirmando ter trabalhado lá.
Ele descreveu, com detalhes técnicos impressionantes, a engenharia reversa de naves espaciais alienígenas que usavam um sistema de propulsão por gravidade. Ele falou sobre um elemento, o elemento 115, que alimentava esses reatores. O governo, claro, negou tudo. Disse que ele nunca trabalhou lá, que não existem registros dele. Mas as histórias dele persistem, alimentando a crença de que o governo não está apenas testando aviões espião, mas sim dominando uma tecnologia que poderia mudar a humanidade para sempre. Então, o que realmente está acontecendo lá? Eles estão construindo a próxima geração de drones e caças stealth, ou estão dissecando seres de outro planeta e tentando descobrir como suas naves funcionam? A verdade é que o sigilo extremo ao redor da base é o que alimenta o mistério. Se eles fossem transparentes, talvez as teorias morressem. Mas eles não são. Eles te prendem se você chegar perto demais. Eles te seguem. Esse nível de segredo faz você pensar que eles têm algo a esconder. E talvez seja algo muito, muito maior do que um novo modelo de avião. Talvez seja a prova de que não estamos sozinhos no universo. Ok, então todo mundo já viu isso. Você olha para o céu num dia claro e vê aqueles rastros brancos que os aviões deixam para trás. A ciência convencional tem uma explicação simples e direta para isso. São contrails, ou rastros de condensação. Basicamente, é vapor de água dos motores do avião congelando em cristais de gelo em alta altitude. É como a sua respiração num dia frio, só que a 30 mil pés. Simples, lógico, faz sentido. Mas há um grupo crescente de pessoas que olha para esses mesmos rastros e vê algo muito mais sinistro. Eles não chamam de contrails. Eles chamam de chemtrails. A teoria dos chemtrails é que esses não são apenas rastros de vapor de água. São agentes químicos e biológicos sendo deliberadamente pulverizados na atmosfera por aviões, como parte de um programa secreto em larga escala. Mas por quê? Bem, as teorias variam e são todas bem pesadas. Alguns acreditam que é para controle populacional, pulverizando substâncias que nos deixam doentes ou inférteis. Outros pensam que é para manipulação do clima, uma forma de geoengenharia para combater o aquecimento global, ou, mais assustador, para usar o clima como uma arma. A ideia é que alguém, em algum lugar, está nos usando como ratos de laboratório gigantes. Os proponentes dessa teoria apontam para as diferenças que eles observam. Eles dizem que os contrails normais se dissipam rapidamente, em questão de minutos, mas os chemtrails, segundo eles, permanecem no céu por horas, se espalhando e formando uma espécie de névoa artificial que cobre tudo. Eles coletam amostras de solo e água da chuva depois de dias de pulverização intensa e afirmam encontrar níveis elevados de alumínio, bário e estrôncio, metais que não deveriam estar lá em altas concentrações. Para eles, esses rastros em forma de grade, esses padrões estranhos no céu, não são rotas de voo normais. São a prova de uma operação clandestina acontecendo bem em cima de nossas cabeças. Claro, a comunidade científica, as companhias aéreas, os governos, todos negam veementemente a existência de chemtrails. Eles dizem que as variações na persistência dos rastros são devidas a diferenças de temperatura e umidade na atmosfera, e que os metais encontrados nas amostras têm explicações prosaicas. Mas a desconfiança permanece. As pessoas veem os padrões no céu, sentem que o ar não está limpo, veem a saúde delas e de suas famílias piorar e procuram uma explicação. E quando você não confia nas instituições que deveriam te proteger, a ideia de que elas poderiam estar te envenenando do céu não parece tão impossível assim. É uma teoria que nasce do medo e da desconfiança fundamental. Agora, vamos entrar num território que é selvagem. Já ouviram falar do HAARP? É o High Frequency Active Auroral Research Program. O nome oficial soa super chato, super técnico. Coisa de cientista de jaleco, sabe? Eles dizem que é só um projeto para estudar a ionosfera, aquela camada lá em cima na nossa atmosfera. Mandam umas ondas de rádio para cima, veem como ela reage,
coletam dados. Parece inofensivo, né? Mas aí, você começa a cavar um pouco mais fundo, a conectar os pontos, e a história muda completamente de figura. A pergunta que não quer calar é: por que os militares estariam tão interessados em estudar o clima de forma tão intensa? E com um campo de antenas gigantesco no meio do nada, no Alasca? A narrativa oficial simplesmente não bate para muita gente. A teoria, e é uma teoria de peso, é que o HAARP não é só um observatório. É uma arma. Uma arma de uma escala que a gente mal consegue conceber. A ideia é que, ao bombardear a ionosfera com energia focada, eles podem, essencialmente, cozinhar partes da atmosfera. E quando você mexe com um sistema tão complexo e delicado como o clima do planeta, as consequências são imprevisíveis. Ou talvez, para quem está no controle, totalmente previsíveis. Estamos falando da capacidade de criar secas, de desviar furacões, de causar inundações massivas. É o poder de Deus nas mãos de homens. E a gente sabe o que acontece quando homens têm poder demais. É uma ideia aterrorizante, a de que alguém, em uma sala de controle, possa decidir o destino de milhões de pessoas com o apertar de um botão. E a coisa fica ainda mais sinistra. Os teóricos da conspiração não param na manipulação do clima. Eles vão além. Dizem que o HAARP pode ser usado para gerar terremotos. Como? A ideia é que essas ondas de energia de baixa frequência podem penetrar no subsolo, ressoar com as placas tectônicas e, bum, desencadear um tremor de terra exatamente onde eles querem. Olhe para alguns desastres recentes. O terremoto do Haiti em 2010. A devastação no Japão, em Fukushima, em 2011. Para muitos, não foram apenas tragédias naturais. Foram ataques, atos de guerra geopolítica disfarçados de fúria da natureza. É uma acusação pesada, eu sei. Mas quando você olha os interesses em jogo, as tensões políticas da época, você começa a se perguntar: será que é possível? E é essa possibilidade que te deixa acordado à noite. A ideia de que as notícias que vemos, os desastres pelos quais nos solidarizamos, podem ser apenas o resultado de uma equação calculada por alguma agência secreta. É a guerra invisível, travada não com bombas e soldados, mas com frequências e ondas de rádio. Controlar o clima, controlar a geologia do planeta. Isso é o nível máximo de poder. É a nova ordem mundial em sua forma mais assustadora. Eles não precisam mais invadir um país. Eles podem simplesmente desligar a chuva, ou sacudir o chão sob os pés dos seus inimigos. Enquanto a ciência oficial descarta tudo isso como pseudociência, a pergunta permanece: o que realmente está acontecendo naquelas instalações remotas no Alasca? Ok, essa aqui é um clássico. É uma daquelas que, mesmo que você não acredite, tem que admitir que é uma história e tanto. A teoria é a seguinte: Paul McCartney, o verdadeiro, o gênio por trás de algumas das maiores músicas de todos os tempos, morreu em 1966. Isso mesmo. Morreu no auge da Beatlemania. A história diz que ele saiu do estúdio de gravação uma noite. Furioso após uma briga com os outros Beatles, pegou seu carro e sofreu um acidente horrível. Decapitação, o negócio todo. Uma tragédia que teria acabado com a maior banda do mundo. Mas a máquina não podia parar. Os empresários, o governo britânico, talvez até o MI6, quem sabe? Eles não podiam deixar os Beatles acabarem. O impacto cultural e financeiro seria catastrófico. Então, o que eles fizeram? Segundo a teoria, eles realizaram um concurso secreto de sósias de Paul McCartney e encontraram um cara chamado William Campbell Shears, que era praticamente idêntico a ele. Com algumas cirurgias plásticas e muito treinamento, ele se tornou o novo Paul. O FAL, como os teóricos o chamam, de falso Paul. Esse cara assumiu o lugar do Paul original e ninguém percebeu. Pelo menos, não conscientemente.
Mas os outros Beatles, especialmente John Lennon, viveriam atormentados pela culpa. E eles começaram a deixar pistas. Pequenas migalhas de pão para os fãs mais atentos encontrarem. Dicas escondidas em plena vista, para que a verdade, de alguma forma, viesse à tona. É uma premissa de filme, cara. Completamente insana. E é aí que a coisa fica divertida. As pistas. Elas estão por toda parte, se você souber onde procurar. A capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é um prato cheio. Tem uma mão aberta sobre a cabeça de Paul, um símbolo da morte em algumas culturas. Tem um arranjo de flores que parece uma guitarra baixo para canhotos, com apenas 3 cordas, representando os Beatles restantes. E a capa de Abbey Road é a mais famosa. É uma procissão fúnebre. John de branco é o sacerdote. Ringo de preto é o agente funerário. George, de jeans, é o coveiro. E Paul está descalço, fora de compasso com os outros e com os olhos fechados, porque é assim que se enterram os mortos em algumas tradições. E a placa do Fusca ao fundo, LMW 28IF, Linda McCartney Whips, e 28IF, a idade que Paul teria se estivesse vivo. As pistas não param nas capas, estão nas músicas também. Se você tocar Strawberry Fields Forever no final, dizem que dá para ouvir John Lennon murmurando I buried Paul. Eu enterrei Paul. Em I'm So Tired, se você tocar ao contrário, a suposta frase é Paul is a dead man. Miss him. Miss him. Paul é um homem morto. Sinta a falta dele. É uma toca de coelho sem fim. Cada letra, cada som, cada imagem é dissecada em busca de um significado oculto. Os céticos, claro, dizem que é tudo pareidolia, que a mente humana é programada para encontrar padrões, mesmo onde não existem. Mas para os crentes, é a maior e mais bem-sucedida conspiração da história da música. A prova de que, às vezes, a verdade está escondida bem na nossa frente, tocando no rádio. Se a morte de Paul McCartney é uma conspiração sobre substituição a de Elvis Presley, é sobre fuga. O rei não morreu. Ele simplesmente se aposentou. Essa é a crença de milhares de fãs devotos ao redor do mundo. A história oficial é que Elvis morreu em 16 de agosto de 1977 de um ataque cardíaco, sozinho em seu banheiro em Graceland. Um fim trágico e meio decadente para uma das figuras mais elétricas e icônicas do século XX. Mas para muitos, essa história simplesmente não faz sentido. Elvis estava cansado. Cansado da fama, da pressão do exército de aproveitadores que o cercava. Ele queria uma vida normal, longe dos holofotes que o transformaram em um mito, mas também em um prisioneiro. A teoria é que Elvis, com a ajuda de agências federais, forjou a própria morte. Foi a única saída. A única maneira de escapar da sua própria lenda, e as evidências começam no próprio funeral. O caixão, dizem, era pesado demais, e o ar-condicionado de Graceland estava quebrado, mas ninguém suava perto do corpo. O atestado de óbito desapareceu, e o nome do meio de Elvis em sua lápide está escrito errado. Aaron, em vez de Aaron Elvis, era muito ligado à sua mãe e ao seu irmão gêmeo, e nunca permitiria um erro desses, a não ser que não fosse o seu túmulo de verdade. Seria um sinal, uma piscadela para aqueles que sabiam a verdade. Não estou aqui. É uma ideia poderosa, a de que seu herói não teve um fim triste, mas sim que ele foi inteligente o suficiente para enganar o mundo inteiro. E então, começaram os avistamentos. Os avistamentos são parte do folclore. Elvis trabalhando em um Burger King em Kalamazoo, Michigan. Elvis fazendo compras em um supermercado. Elvis como figurante no filme Esqueceram de Mim. Cada foto borrada, cada homem de meia idade com costeletas se torna uma prova potencial. A mais famosa é a de um homem chamado John Burroughs, um suposto pseudônimo que Elvis usava. Um homem com esse nome teria comprado uma passagem só de ida para Buenos Aires logo após a morte do rei. Coincidência? Para os crentes, não existe coincidência.
cada aparição alimenta a chama da esperança de que o rei ainda anda entre nós. No fundo, essa teoria é sobre o desejo de não deixar um ídolo morrer. É sobre a recusa em aceitar um final mundano para uma vida extraordinária. As pessoas não querem que a história de Elvis termine com um homem acima do peso, viciado em remédios, morrendo no chão de um banheiro. Elas querem que ele tenha sido mais esperto que todos nós, que ele tenha encontrado a paz que a fama lhe roubou. Então, ele viveria seus dias em algum lugar tranquilo, talvez como um agente secreto aposentado, talvez como um simples homem, chamado John, sorrindo ao ver as notícias sobre seus próprios avistamentos. É uma narrativa muito mais reconfortante. A questão não é se é verdade ou não. A questão é que, para muitas pessoas, Elvis é uma força da natureza grande demais para simplesmente desaparecer. O rei não morreu. Ele apenas deixou o prédio. Então, cara, a gente chega em Michael Jackson. É uma loucura pensar nisso. O cara era mais do que um músico. Ele era um fenômeno global, um ícone que transcendeu gerações, fronteiras, tudo. E aí, em 2009, o mundo para. A notícia da morte dele foi um choque. Um daqueles momentos em que você se lembra exatamente onde estava e o que estava fazendo. Mas, e se tudo não passou de uma encenação? E se a pressão de ser o rei do pop, a perseguição implacável da mídia, os processos judiciais, se tudo isso se tornou um fardo pesado demais para carregar? A ideia de que ele simplesmente apertou o botão de ejetar e desapareceu para viver em paz, anonimamente, começa a fazer um certo sentido bizarro. É uma fantasia, claro, mas uma fantasia que muita gente quer acreditar, porque é mais fácil do que aceitar a perda. Pensa comigo, o cara viveu dentro de uma bolha desde criança. Ele nunca teve uma vida normal. Cada passo, cada cirurgia, cada relacionamento, tudo era dissecado publicamente. Ele construiu a porra de um parque de diversões no quintal de casa, o Rancho Neverland, para tentar recapturar uma infância que ele nunca teve. A fama nesse nível é uma prisão dourada. Então, a teoria de que ele usou sua imensa fortuna e seus contatos para orquestrar a própria morte e escapar desse circo não é tão descabida quando você olha por esse ângulo. Ele teria os recursos, a inteligência e principalmente a motivação para planejar a maior fuga da história. Seria o último grande ato, o truque de mágica final de um showman incomparável. E aí começam a surgir as provas, né? É aí que a coisa fica interessante. Pessoas analisando a chamada para emergência, dizendo que a voz do médico soava calma demais. Fotos tiradas no dia da sua morte que parecem estranhas. Vídeos de ambulâncias que alguns dizem não ser a dele. Tem gente que jura ter visto ele disfarçado em vários lugares do mundo. De Dubai a um mercadinho no interior da Europa. Cada foto borrada de alguém que se parece vagamente com ele vira um viral. É o mesmo padrão que a gente vê com Elvis. É o desejo coletivo de não deixar o ídolo morrer, de manter a magia viva, mesmo que seja através de uma teoria da conspiração completamente maluca. No fundo, essa teoria é sobre a nossa relação com a celebridade e a mortalidade. A gente eleva essas pessoas a um status quase divino, e quando elas morrem de uma forma tão humana, tão trágica, é um baque na nossa percepção. A ideia de que Michael Jackson está por aí, vivendo uma vida simples, talvez rindo de tudo isso, é reconfortante. É a narrativa de que ele venceu o sistema que o explorou e quase o destruiu. É a esperança de que, um dia, ele possa fazer um retorno triunfal, o This Is It, que nunca aconteceu. É improvável? Com certeza. Mas é impossível? Quem sabe, cara? O mundo é um lugar muito, muito estranho. Agora a gente entra num território pesado, cara. Pesado de verdade. O 11 de setembro. Esse evento não só mudou o horizonte de Nova York, ele redefiniu a geopolítica mundial, a nossa percepção de segurança, privacidade, tudo. A narrativa oficial a gente conhece de cor: 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões e mudaram o mundo para sempre.
Mas, quase que imediatamente, começaram a surgir perguntas, anomalias, coisas que simplesmente não batiam para muita gente. E assim nasceu uma das teorias da conspiração mais persistentes e controversas de todas. A de que o 11 de setembro foi um inside job, um trabalho interno. A ideia de que o governo americano, ou elementos dentro dele, sabiam do ataque e deixaram acontecer, ou pior, que eles mesmos o orquestraram. A base desse movimento, conhecido como 9/11 Truth, é a física. Engenheiros, arquitetos, pilotos, milhares de profissionais começaram a questionar a versão oficial. Eles olham para o colapso das Torres Gêmeas e dizem: espera aí, o jeito como elas caíram, de forma simétrica, quase em velocidade de queda livre, dentro da própria pegada, se assemelha muito a uma demolição controlada. E o combustível do avião? Eles argumentam que o querosene de aviação não queima quente o suficiente para derreter as vigas de aço estrutural daquela forma. E mesmo que enfraquecesse, o colapso seria assimétrico, a torre tombaria para o lado. É um argumento técnico, e é por isso que ele ganha tanta força entre pessoas que entendem de estruturas. E aí tem o edifício 7 do World Trade Center. Essa é a peça que, para muitos teóricos, é a prova cabal. O WTC-7 era um prédio de 47 andares que também desabou naquele dia, no final da tarde. Só que ele não foi atingido por nenhum avião. A explicação oficial é que os incêndios causados pelos destroços das outras torres enfraqueceram a estrutura e levaram ao colapso. Mas, de novo, ele caiu de forma perfeitamente simétrica, colapsando sobre si mesmo como um castelo de cartas. Para os céticos, isso é impossível sem o uso de explosivos estrategicamente posicionados. O relatório oficial do NIST levou anos para ser concluído e mal menciona essa queda, o que só aumenta a desconfiança. É um elefante na sala que a narrativa oficial parece ignorar. O motivo? Bom, é aí que a teoria mergulha fundo no cinismo geopolítico. Cui bono? Quem se beneficia? A resposta, segundo eles, é o complexo militar-industrial. O ataque justificou a invasão do Afeganistão e do Iraque, resultando em trilhões de dólares em contratos de defesa. Justificou a criação do Ato Patriota, que deu ao governo poderes de vigilância sem precedentes sobre os próprios cidadãos. Foi o novo Pearl Harbor que alguns neoconservadores diziam precisar para poder implementar sua agenda de política externa. É uma acusação monstruosa, a de que um governo sacrificaria seus próprios cidadãos para justificar guerras e expandir seu poder. É algo tão sombrio que a maioria das pessoas nem consegue conceber. Mas, para os que acreditam, as perguntas sem resposta são grandes demais para serem ignoradas. Cara, se você achou as outras teorias uma viagem, se prepara, porque agora a gente vai para outra dimensão. Projeto Bluebeam. O nome por si só já soa como algo saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Essa teoria foi popularizada por um jornalista investigativo canadense chamado Serge Monast, e é uma das mais ambiciosas e aterrorizantes que existem. A ideia central é a seguinte: a NASA, em conluio com as Nações Unidas e outras agências de poder global, estaria desenvolvendo uma tecnologia incrivelmente avançada para criar uma falsa segunda vinda de Cristo, uma invasão alienígena fake ou algum outro evento apocalíptico de escala planetária. É a teoria da conspiração definitiva. A tecnologia por trás disso seria baseada em projeções holográficas tridimensionais no céu, usando a ionosfera como uma tela gigante. Imagina você olhar para o céu e ver a imagem de uma divindade, de Jesus, Maomé, Buda, Krishna, falando diretamente com a humanidade em todas as línguas simultaneamente. Ao mesmo tempo, ondas de baixa frequência seriam usadas para projetar pensamentos diretamente na mente das pessoas, fazendo-as acreditar que estão recebendo uma mensagem divina pessoal. É manipulação mental em uma escala que a gente nunca viu. O objetivo, segundo Monast, seria criar pânico,
dissolver todas as religiões existentes e unificar a humanidade sob uma nova fé, uma nova ordem mundial com uma religião única e um governo totalitário. O plano, supostamente, teria 4 etapas. A primeira seria descredibilizar todo o conhecimento arqueológico e religioso atual, talvez com a descoberta de artefatos falsos que provam que todas as doutrinas religiosas foram mal interpretadas. A segunda etapa seria esse show de luzes e sons no céu, o espetáculo holográfico global. A terceira seria a comunicação telepática eletrônica, fazendo todo mundo achar que Deus está falando com eles. E a quarta e última etapa seria a manifestação de eventos sobrenaturais falsos em todo o mundo. Uma falsa invasão alienígena para unir a humanidade contra um inimigo comum. Ou a simulação do arrebatamento cristão para levar os fiéis ao desespero. É um roteiro de filme de Hollywood, só que levado a sério. É uma teoria maluca? Sim, é completamente insana. Mas ela toca em medos muito reais. O medo da manipulação tecnológica, o medo de que as nossas crenças mais profundas possam ser usadas contra nós, e o medo de que as elites globais queiram nos controlar de formas que nem imaginamos. Projetos como GARP, que a gente já falou, são frequentemente citados como parte da infraestrutura necessária para o Blue Beam. A ideia de que a tecnologia pode simular a realidade a ponto de não conseguirmos mais distinguir o que é real do que é fabricado é algo que filósofos e cientistas discutem hoje. O projeto Blue Beam pega essa ansiedade moderna e a transforma numa grande ópera conspiratória global. É o ápice da desconfiança no poder. Alright, so let's get into this one, because it's a wild ride, man. The idea that there are reptilian humanoids secretly controlling our planet. This isn't just some fringe internet thing. It's a deep-rooted theory popularized by guys like David Icke. The concept is that these beings, who can shape-shift to look human, have infiltrated the highest levels of power. We're talking presidents, royalty, CEOs of major corporations, basically anyone you see on the news making big decisions. They're supposedly from another dimension, or maybe from the Draco star system. And they've been manipulating human society for thousands of years, pushing us towards conflict and chaos for their own benefit. It's a crazy thought, but look around, man. Sometimes the world feels so insane, you gotta wonder if something else is pulling the strings from behind the curtain. The whole thing is, how do you even prove something like that? The believers point to weird glitches in videos of famous people, where their eyes seem to slit like a reptile's for a split second, or their skin looks strange. They analyze speeches for slips of the tongue and weird body language. It's a full-on forensic investigation into who might be human and who might be a lizard person in a skin suit. They say these beings feed on negative energy, which is why the world is constantly in a state of fear and war. It's a perfect system for them. They create the problem, we react with fear, and they get their energy fix. It's a completely different level of thinking about power and control, way beyond just greed or politics. It's about a parasitic species farming humanity for emotional energy. Think about all the ancient myths from around the world. You've got serpent gods in Mesopotamia, feathered serpents in Mesoamerica, dragon kings in China. The argument is that these weren't just myths. They were historical accounts of our interactions with these very real reptilian beings. Maybe our ancestors saw them in their true form before they got better at hiding. David Icke connects these ancient stories to the modern-day bloodlines of power, like the European royal families and American political dynasties. He claims these families have a higher concentration of reptilian DNA, which allows them to shapeshift and maintain their grip on power across generations. It's a mind-bending idea that reframes all of human history as a struggle against these hidden manipulators. So, when you see a politician who seems completely devoid of empathy, or a global event that makes absolutely no logical sense, the reptilian theory offers an explanation. It's an extreme one for sure, but it taps into that primal feeling that the people in charge aren't like us, that they don't have our best interests at heart.
Are they actually cold-blooded, scaly beings from another dimension? I don't know, man. But it's fascinating to explore the possibility. It forces you to question the very nature of reality and who, or what, is really running the show. The world is a strange place, and this theory is one of the strangest, most compelling rabbit holes you can go down. Okay, let's talk about a really controversial one, and you gotta tread lightly here because it gets people fired up. The theory that vaccines are not just about public health, but are actually tools for control. This isn't a single idea. It's a whole universe of different beliefs. Some people think they contain microchips for tracking the population away for governments or corporations to monitor every move you make. Imagine a global database where your location and biological data are uploaded in real time. It's the ultimate surveillance state, implemented under the guise of health and safety. The technology for something like that is getting scarily plausible, which is why this idea gets so much traction. Then there's the whole angle of genetic modification and mind control. This version of the theory suggests that vaccines are designed to alter our DNA to make us more docile, more compliant, or maybe even to suppress certain traits. Or, even wilder, that they contain chemical compounds or nanobots that can influence our thoughts and behaviors, making the population easier to manipulate. People who believe this often point to powerful figures like Bill Gates, who has invested heavily in vaccine programs worldwide. They see his philanthropy not as a charitable act, but as a cover for a massive social engineering project. They question the motives behind the push for mandatory vaccination, seeing it as a violation of bodily autonomy and a step towards a totalitarian future where the state owns your very biology. The movement gets a lot of its fuel from anecdotal evidence and a deep distrust of pharmaceutical companies and government agencies. People share stories online about supposed adverse reactions, and they question the profit motives of Big Pharma. They ask, are these companies really interested in making people healthy? Or are they more interested in creating lifelong customers? When you have a multi-trillion-dollar industry, it's not crazy to question its ethics. The theorists dig into patent records, financial reports, and connections between corporate boards and government regulators, painting a picture of a system that is rigged against the average person. They believe the narrative we're sold about safety and efficacy is just a marketing campaign for a much darker agenda. It's a complex issue because on one hand, you have the established science and the incredible success of vaccines in eradicating diseases that used to kill millions. The data is there. But on the other hand, you have a growing number of people who feel that their concerns are being dismissed and censored, which only strengthens their suspicion. They feel like they're being forced to participate in a massive experiment without their full consent. When you shut down debate and just label everyone who asks questions as a crazy conspiracy theorist, you're not solving the problem, you're just pushing them further down the rabbit hole. It's a conversation about trust, power, and who gets to make decisions about our bodies. So every time there's a major leap in communication technology, a new wave of conspiracy theories comes with it. And man, 5G got the full treatment. This is the idea that the fifth generation of wireless technology is more than just faster downloads for your phone. The theory goes that this is a weapon disguised as progress. One of the biggest claims is that the network's high-frequency waves are a tool for mass mind control, that the frequencies are tuned just right to be able to influence human thought, suppress dissent, and even implant ideas directly into our brains. Imagine a government being able to quell a protest not with riot police, but by flipping a switch that makes everyone feel apathetic and want to go home. That's some scary sci-fi level stuff. The proponents of this theory connect 5G to all sorts of health problems, way beyond just mind control. They claim the radiation from these new towers is responsible for everything from cancer and infertility to weakening our immune systems. During the pandemic, this got amplified like crazy, with people claiming that 5G was either causing the symptoms attributed to the virus or that it was being rolled out to weaken our bodies to make the virus more effective. You saw videos of people burning down cell towers. It became a very real-world thing.
The argument is that we're all being bombarded by a type of electromagnetic radiation that we haven't been exposed to before, and no one knows the long-term effects. We are the guinea pigs in a global experiment. Theorists will point to the sheer density of the network required for 5G to work. It needs way more towers, closer together, than 4G. This means antennas are going up on lampposts, on top of buildings, right outside your window. To them, this isn't about better coverage. It's about creating a pervasive energy grid that blankets entire cities. A grid that can be used for purposes far beyond just phone calls. They talk about weaponized frequencies, crowd control applications, and how it ties into the Internet of Things, where every device in your home is connected. If your fridge and your toaster are on the network can be in your home. It's an unprecedented level of technological intrusion into our personal spaces. Look, the official scientific consensus is that 5G is safe and that the radiation is non-ionizing, meaning it can't damage your DNA. But the fear is potent because we're talking about something invisible. You can't see, hear, or feel these radio waves, but we're told they're everywhere. That creates a natural sense of anxiety. It taps into our fear of the unknown and our distrust of big tech corporations and governments that are pushing this technology forward so rapidly, often without much public consultation. People ask, why the rush? What's the real reason we need this so badly? And when you can't see the potential enemy, you start to imagine all the crazy things it might be doing to you. Então, aqui a gente entra num território que é selvagem, completamente selvagem. Estamos falando do QAnon. Para quem não tá ligado, é uma das teorias da conspiração mais complexas e recentes que surgiram. Começou em fóruns obscuros da internet, com um cara que se identificava como Q, um suposto funcionário do governo com acesso a informações ultra-secretas. A ideia central é que existe uma guerra invisível acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. De um lado, você tem uma cabala global de pedófilos satanistas, uma elite que controla tudo: Hollywood, a mídia, os políticos democratas. Basicamente, o Deep State. Eles estariam envolvidos em tráfico de crianças em escala massiva e rituais bizarros. É pesado, cara. Muito pesado. Do outro lado dessa guerra, segundo a teoria, estaria Donald Trump e um grupo de militares de alta patente lutando secretamente para desmantelar essa cabala. O que postava essas mensagens enigmáticas, os key drops, que os seguidores, os anons, decifravam como se fossem um quebra-cabeça. Eles acreditavam que Trump estava deixando pistas em seus discursos e tweets, sinalizando o que estava por vir. O grande evento que todos esperavam era a tempestade, um dia em que essa elite global seria presa em massa, e todas as verdades viriam à tona. É uma narrativa de filme, cara. Uma luta épica do bem contra o mal, acontecendo nos bastidores do poder mundial, e só alguns iniciados saberiam o que realmente está rolando. O mais bizarro é como isso explodiu e saiu da internet para o mundo real. Você via gente com camisetas do Q em comícios, faixas, cartazes. A coisa toda ganhou uma vida própria. A teoria absorveu outras conspirações, criando um universo gigantesco de crenças interligadas. Tudo se encaixava: os Illuminati, o Pizzagate, os escândalos financeiros. Tudo era parte do mesmo plano maligno dessa cabala. E a esperança era que Trump, o herói improvável, iria expor tudo. É uma ideia poderosa, porque oferece uma explicação simples para um mundo que parece caótico e corrupto. Oferece um vilão claro e um salvador. É o tipo de história que a humanidade conta há milênios. É claro que, para os críticos e para a grande maioria, isso não passa de uma teoria da conspiração perigosa e sem fundamento, que levou a consequências bem reais e problemáticas. Muitos dos key drops se provaram falsos, as previsões nunca se concretizaram, e a narrativa foi se desfazendo. Mas para os que acreditam, a fé é inabalável. Eles dizem que é desinformação para desacreditar o movimento, que a guerra ainda está acontecendo, só que em segredo. É fascinante e assustador pensar em como uma ideia nascida nos cantos mais escuros da internet
pode mobilizar tantas pessoas e influenciar a política global. É um fenômeno que a gente ainda vai levar muito tempo para entender completamente. É uma loucura. Agora vamos falar de uma coisa que mexe com a infância de todo mundo: a Disney. Você cresce assistindo esses filmes, se apaixonando pelos personagens, cantando as músicas. É um pilar da cultura ocidental. Mas e se eu te dissesse que tem gente que acredita que existe algo muito mais sombrio escondido por trás daquela magia toda? A teoria das mensagens ocultas na Disney é antiga, cara. Ela diz que os animadores e diretores inserem propositalmente mensagens subliminares, imagens e símbolos nos filmes, com o objetivo de influenciar as crianças. E não estamos falando de coisas inocentes. A conversa aqui é sobre mensagens sexuais, simbologia Illuminati e até propaganda governamental. Pensa bem, é o veículo perfeito, não é? Você tem a atenção total de milhões de crianças, com suas mentes abertas, absorvendo tudo. A teoria aponta para vários exemplos clássicos. O mais famoso talvez seja em O Rei Leão, onde dizem que, na cena em que o Simba se deita e levanta uma nuvem de poeira, as partículas formam a palavra sex. Outros falam da capa original de A Pequena Sereia, onde uma das torres do castelo teria um formato fálico. Ou em Aladdin, onde supostamente o herói sussurra: "Tirem as roupas" durante a cena na varanda com a Jasmine. A Disney sempre negou tudo, claro. Eles dizem que a poeira em O Rei Leão formava SFX, efeitos especiais, uma assinatura da equipe, e o resto é só coincidência ou a imaginação fértil das pessoas. Mas a teoria vai mais fundo. Não são só mensagens sexuais. Os teóricos apontam para o uso constante de simbologia ocultista, como o olho que tudo vê e padrões de pirâmides, que estariam ali para normalizar a agenda da nova ordem mundial desde a infância. Eles dizem que a Disney é uma ferramenta de controle mental em massa. Outra vertente da teoria é que a empresa colabora com o governo. Walt Disney, por exemplo, era um informante do FBI. Isso é documentado. Então, a partir daí, as pessoas começam a se perguntar: até onde ia essa colaboração? Será que os filmes eram usados para passar mensagens patrióticas ou para moldar a opinião pública de uma certa maneira? É uma ladeira escorregadia de perguntas. O lance aqui, quando você começa a procurar por essas coisas, você começa a achar. O cérebro humano é programado para encontrar padrões, mesmo onde eles não existem. É o fenômeno da pareidolia. Mas, por outro lado, com tantos artistas e animadores trabalhando num projeto, é inteiramente possível que um ou outro de zoeira tenha escondido algo ali. É quase impossível provar ou refutar 100%. E é isso que alimenta a conspiração. A ideia de que aquela empresa que vende sonhos e magia para crianças pode ter um lado obscuro, uma agenda secreta, é uma ideia perturbadora e, por isso mesmo, muito cativante. Fica aquela pulga atrás da orelha. Essa aqui é uma das teorias da conspiração mais clássicas e malucas de todas. É o tipo de história que parece ter saído direto de um roteiro de ficção científica. Estamos falando do Experimento Filadélfia. A lenda diz que, em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos estava desesperada para encontrar uma maneira de tornar seus navios invisíveis aos radares inimigos. Eles teriam reunido um monte de cientistas brilhantes, talvez até o próprio Einstein estivesse envolvido de alguma forma, e conduziram um experimento a bordo de um destroyer, o USS Eldridge, que estava ancorado na Filadélfia. O objetivo era usar campos eletromagnéticos poderosos para dobrar a luz e as ondas de rádio ao redor do navio. A coisa toda teria começado com um zumbido estranho e uma névoa esverdeada envolvendo o navio. E então, cara, o navio desapareceu. Não só dos radares, mas visualmente. Simplesmente sumiu. Mas a história fica ainda mais bizarra. Segundo os relatos, o USS Eldridge não apenas ficou invisível, ele foi teletransportado instantaneamente por centenas de quilômetros até Norfolk, na Virgínia,
onde foi visto por alguns minutos antes de desaparecer de novo e reaparecer na Filadélfia. A Marinha teria conseguido não só a invisibilidade, mas o teletransporte e possivelmente a viagem no tempo. Parece incrível, né? Mas é aí que o lado sombrio da história aparece. O experimento teria tido consequências terríveis para a tripulação. Quando o navio voltou, a cena era de horror. Alguns marinheiros estavam fundidos ao metal do casco do navio, ainda vivos. Outros simplesmente enlouqueceram, pegaram fogo espontaneamente ou desapareceram para sempre. Alguns teriam ficado presos entre dimensões, entrando e saindo da nossa realidade. É um material de pesadelo, cara. A ideia de que, na busca por uma vantagem militar, os cientistas brincaram com forças que não entendiam e acabaram rasgando o próprio tecido do espaço-tempo, sacrificando a sanidade e a vida daqueles homens. É uma história de arrogância científica que deu terrivelmente errado. Oficialmente, a Marinha dos Estados Unidos nega que qualquer coisa do tipo tenha acontecido. Eles dizem que o USS Eldridge nunca esteve na Filadélfia naquela data e que a história toda é uma farsa, provavelmente nascida de um mal-entendido sobre experimentos de desmagnetização para tornar os navios imunes a minas magnéticas. A principal fonte da história foi um cara chamado Carl Allen, que tinha um histórico de instabilidade mental, mas a lenda persiste. É poderosa demais. A ideia de que o governo tem acesso a tecnologias que desafiam a nossa compreensão da física, como invisibilidade e teletransporte, e que eles escondem isso a qualquer custo, é algo que captura a imaginação. Será que foi só um boato ou a ponta de um iceberg de segredos incríveis? É uma daquelas perguntas que provavelmente nunca terão resposta. Alright, so we've all heard the one about Paul McCartney being dead, right? It's a classic. But what if I told you there's a theory that goes way, way deeper than that? A theory so wild it makes the Paul is dead thing look like a kindergarten rumor. I'm talking about the idea that the Beatles, the entire band, never actually existed as we know them. That's right, man. The theory posits that John Paul George and Ringo weren't just four lads from Liverpool who conquered the world with their music. Instead, they were a meticulously crafted fabrication, a set of characters played by a rotating cast of actors, all part of some massive, top-level social engineering experiment. It's completely insane to think about, but let's just dive into the rabbit hole for a minute and see where it goes. The whole premise is that some shadowy organization, maybe a government think tank, or a cultural manipulation agency like the Tavistock Institute wanted to see if they could control the youth culture of an entire generation. They needed a vehicle, something powerful enough to shift societal norms, introduce new ideas, popularize certain lifestyles, and even promote drug use. What better way to do that than by creating the biggest band in history? The theory suggests they hand-picked actors who could play the part, wrote the music for them, and then used the full force of the media machine to launch them into superstardom. It wasn't just about selling records. It was about shaping minds on a global scale, a psychological operation disguised as pop music. Proponents of this theory, and yeah, they exist, point to supposed inconsistencies in the band's appearance over the years. They analyze photos and videos with forensic-level intensity, claiming that the height, earlobes, teeth, and even eyebrow shapes of the band members change subtly, but significantly from one year to the next. They argue it's not just aging or different camera angles, it's evidence of different actors stepping into the roles. Imagine a casting call for a new Paul, because the old one wanted a raise, or a new John because the previous one was getting too hard to manage. It sounds like something out of a Philip K. Dick novel, a complete mind-bender where you can't trust what you see. And the music itself, according to this theory, it was all composed by teams of professional songwriters and psychologists, specifically designed to be catchy and influential. The lyrics were embedded with subliminal messages, the melodies engineered to evoke specific emotional responses. The rapid evolution of their style,
From the simple love songs of the early days to the psychedelic countercultural anthems of their later career, wasn't organic artistic growth. It was a planned progression, a strategic rollout of cultural programming designed to guide society through the turbulent 1960s. It's a wild idea, man suggesting that one of the most beloved cultural phenomena of all time was nothing more than a puppet show. Ok, vamos mudar o foco para um dos mistérios mais duradouros do século XX. A história oficial está escrita em pedra 30 de abril de 1945, com Berlim desmoronando sob o avanço soviético. Adolf Hitler e Eva Braun cometem suicídio no Führerbunker. Seus corpos teriam sido queimados. E esse é o fim da figura mais monstruosa da história moderna. Mas e se não foi isso que aconteceu? E se todo esse cenário foi uma peça de teatro cuidadosamente encenada, um ato final de engano para permitir que o homem mais procurado do mundo simplesmente desaparecesse? Este é o cerne da teoria de que Hitler não morreu naquele bunker. Em vez disso, ele fez uma fuga ousada, navegando por uma rede de rotas secretas, e encontrou santuário a milhares de quilômetros de distância, escondido nas vastas paisagens da América do Sul. A teoria não se baseia apenas em um pressentimento. É alimentada por documentos desclassificados e relatos de testemunhas oculares que vazaram ao longo das décadas. Arquivos do FBI, por exemplo, mostram que a agência investigou seriamente inúmeros relatos de avistamentos de Hitler em lugares como Argentina e Colômbia até meados dos anos 1950. Não eram apenas ligações de malucos. Eram relatos detalhados de fontes críveis que o departamento se sentiu compelido a investigar. A história oficial dos corpos também é instável. Os soviéticos alegaram ter encontrado os restos mortais, mas as evidências que apresentaram eram inconsistentes e foram contestadas por anos. O fragmento de crânio que eles alegaram ser de Hitler, testes de DNA em 2009 revelaram que pertencia a uma mulher. Isso é um buraco enorme na narrativa oficial. O plano de fuga, como diz a teoria, era incrivelmente elaborado. Envolvia U-boats, túneis secretos e uma rede de simpatizantes leais, as chamadas Ratlines, ou rotas de fuga, que ajudaram milhares de nazistas a fugir da Europa após a guerra. Os defensores sugerem que Hitler e uma pequena comitiva foram contrabandeados para fora de Berlim nos dias finais caóticos, eventualmente chegando a um submarino esperando na costa. De lá, foi uma longa jornada através do Atlântico para uma nova vida em um país como a Argentina, que era conhecida por ser simpática à causa nazista sob o presidente Juan Perón. A ideia é que ele viveu seus dias em um complexo isolado, protegido por uma comunidade de colegas fugitivos, observando o mundo que ele tentou conquistar seguir em frente sem ele. Ao longo dos anos, a lenda foi alimentada por um fluxo constante de evidências. Existem fotografias granuladas de um homem idoso que se assemelha muito ao Führer. Há histórias de moradores locais em cidades remotas da Argentina que juram ter servido ou visto um velho alemão que se encaixava na descrição. Um livro, Hitler no Brasil, Sua Vida e Sua Morte, chega a afirmar que ele viveu até os 95 anos em uma pequena cidade no Mato Grosso, Brasil, usando um nome falso e caçando um tesouro jesuíta enterrado com um mapa dado a ele pelo Vaticano. É uma história inacreditável, mas quando você percebe quantos nazistas de alto escalão escaparam com sucesso para a América do Sul, você tem que se perguntar: é realmente impossível que o maior deles tenha conseguido também? Lembram-se de todo o alvoroço em torno de 2012? O calendário maia, as previsões de fim do mundo, os filmes sobre o apocalipse. 21 de dezembro de 2012 chegou e passou, e para a maioria de nós, nada aconteceu. A gente deu risada e a vida seguiu. Mas e se algo realmente tivesse acontecido? E se o mundo como o conhecíamos tivesse realmente acabado e a gente simplesmente não percebeu? Essa é uma teoria bem estranha e que faz a gente fritar a cabeça, que sugere que o apocalipse de 2012 não foi sobre fogo e enxofre,
mas um evento muito mais sutil. A ideia é que, naquela data, nossa consciência, ou talvez o planeta inteiro, mudou para uma dimensão paralela ou uma linha do tempo diferente. O mundo antigo foi destruído ou deixado para trás, e agora estamos vivendo em uma cópia ligeiramente alterada da realidade. Os defensores dessa teoria dizem que a prova está por toda parte, na forma do que hoje é chamado de efeito Mandela. Esse é o fenômeno em que grandes grupos de pessoas têm uma memória clara e coletiva de algo que nunca realmente aconteceu nesta realidade. O exemplo clássico é Nelson Mandela morrendo na prisão nos anos 80. Muita gente lembra disso, mas nesta linha do tempo, ele foi libertado e morreu em 2013. A teoria conecta isso a 2012, sugerindo que essas memórias coletivas equivocadas são, na verdade, falhas ou memórias residuais da nossa linha do tempo original que estão vazando. Nós lembramos das coisas de forma diferente porque, no mundo de onde viemos, elas eram diferentes. Pensem em todas as pequenas coisas que parecem estranhas. Os ursinhos Berenstain, que tanta gente jura que era escrito Berenstain. O filme Shazam, estrelado pelo comediante Sinbad, que aparentemente nunca existiu. A frase "Luke, eu sou seu pai", que na verdade é "Não, eu sou seu pai". De acordo com a teoria de 2012, essas não são apenas falhas simples de memória. Elas são as costuras da nossa nova realidade aparecendo. São a evidência de que estamos vivendo em um mundo que foi sutilmente reescrito. Pode ser que, quando o mundo acabou ou mudou, a nova linha do tempo não replicou perfeitamente a antiga, deixando essas pequenas, mas perceptíveis, discrepâncias espalhadas por nossa cultura e história. Então, se o mundo realmente acabou, o que o causou? Algumas teorias apontam para o grande colisor de hadrons no CERN, sugerindo que um experimento deu errado e ou destruiu nosso universo ou nos jogou em um novo. Outros mantêm a profecia maia, interpretando-a não como um fim físico, mas espiritual ou dimensional. O fim de um ciclo de consciência e o início de outro. É uma ideia fascinante e profundamente inquietante. A sensação de que algo não está certo, de que o mundo ficou mais estranho e caótico desde 2012, é algo que muitas pessoas sentem. Essa teoria dá a esse sentimento um nome e uma causa, sugerindo que somos todos sobreviventes de um apocalipse que nem sequer sabíamos que aconteceu. Alright, let's get into some really wild stuff now, man. We're talking about CERN, the European Organization for Nuclear Research. This place is insane. They have the Large Hadron Collider, this massive 27-kilometer ring buried under the border of France and Switzerland. Officially, they're smashing particles together at nearly the speed of light to figure out the fundamental building blocks of the universe. You know, looking for the God particle, the Higgs boson, and all that jazz. But here's where it gets crazy. Some people are convinced that what they're really doing is way more dangerous and esoteric. They believe CERN isn't just colliding particles. They're tearing holes in the very fabric of reality itself. The theory goes that, by creating these incredibly high-energy collisions, they're generating miniature black holes or unstable gateways to other dimensions. Think about it. We're talking about recreating the conditions of the Big Bang on a tiny scale. What happens when you poke the universe with a stick that powerful? People point to strange cloud formations above the facility, weird seismic activity, and just the general secrecy of the whole operation as proof that something is not right. It's like they're playing a game with forces we can't possibly comprehend. And we're all just sitting on this rock, hoping they don't accidentally summon something, or someone from the other side. It's a hell of a gamble, man. And then you look at the symbolism around CERN. It's just bizarre. They have a giant statue of Shiva, the Hindu god of destruction and creation, right outside their headquarters. Shiva, the cosmic dancer who destroys and recreates universes. I mean, come on, man. Are they trying to send a message? Is this some kind of inside joke?
Or are they openly admitting what their true purpose is? It feeds directly into this idea that they're not just doing science. They're engaging in some kind of technological ritual. People are saying these portals they're opening could be letting in entities, demons, or beings from other timelines, and that these beings are now here, influencing our world in ways we can't even perceive. This whole thing taps into a primal fear, doesn't it? The fear of the unknown, of humanity's hubris. We're like children playing with matches, but the matches are capable of rewriting the laws of physics. The theory suggests that weird global phenomena, like the Mandela effect, where people collectively misremember things, are actually side effects of CERN's experiments. They're supposedly causing ripples in space-time, shifting us between parallel realities without us even knowing. So, next time you swear a movie quote was different, or a logo looked another way, maybe it's not just your memory. Maybe it's because some scientist in a lab coat just nudged our entire reality a few inches to the left. It's a mind-bending possibility. Essa é pesada, meu, e já tem décadas. A teoria de que o vírus da AIDS, o HIV, não foi algo natural, que não saltou de chimpanzés para humanos em alguma parte remota da África. Não, essa teoria afirma que ele foi engenheirado, criado em laboratório como uma arma biológica. As pessoas que acreditam nisso apontam para o momento da epidemia, como ela explodiu no início dos anos 80, aparentemente do nada, e como inicialmente atingiu comunidades específicas, como homens gays e usuários de drogas intravenosas nos Estados Unidos, além de populações na África. A narrativa é que isso foi um ato deliberado de genocídio ou controle populacional. É um pensamento sombrio, mas você tem que olhar o contexto. Era o auge da Guerra Fria. Governos ao redor do mundo, incluindo o CIDA e a União Soviética, estavam profundamente envolvidos em pesquisa de armas biológicas. A ideia de que alguém poderia projetar um vírus que ataca o próprio sistema imunológico, a mesma coisa que deveria te proteger, é assustadoramente brilhante de uma perspectiva militar. É um assassino silencioso que pode se espalhar por uma população antes mesmo que alguém saiba o que está acontecendo. Proponentes dessa teoria, como o Dr. Robert Gallo, que foi um dos co-descobridores do HIV, foram até acusados por alguns de terem participação em sua criação ou acobertamento, embora essas alegações sejam veementemente contestadas. É um buraco de minhoca de artigos científicos, documentos governamentais e testemunhos de denunciantes. Aí você tem as teorias sobre o porquê. Quem faria uma coisa dessas? Uma das alegações mais persistentes é que foi projetado para eliminar o que certas figuras poderosas consideravam populações indesejáveis. É uma ideia feia, mas você a vê surgir repetidamente em círculos de conspiração. Outra versão sugere que foi um experimento que deu terrivelmente errado. Talvez estivessem tentando desenvolver uma vacina ou estudar retrovírus, e essa coisa escapou do laboratório. A história de sua origem é confusa, e essa bagunça é onde essas teorias prosperam. Eles dizem que a narrativa oficial de um salto zoonótico de macacos é muito simples, uma conveniente história de fachada para esconder um desastre catastrófico, feito pelo homem. E a conversa não desapareceu. Toda vez que uma nova pandemia surge, esses velhos medos ressurgem. As pessoas imediatamente começam a questionar as origens, procurando sinais de manipulação ou engenharia. A crise da AIDS criou uma profunda desconfiança nas instituições de saúde pública e nos governos para muitas pessoas. Elas sentiram que foram enganadas, que a resposta foi muito lenta, que suas comunidades estavam sendo atacadas. Se o HIV foi feito pelo homem ou não, a teoria em si fala sobre esse profundo sentimento de traição e a possibilidade aterrorizante de que as coisas projetadas para nos proteger possam ser transformadas em armas contra nós. Faz você questionar tudo. Alright. So we've talked about celebrities faking their own deaths. But what if something even weirder is going on? What if they die, or become difficult, or just get old, and the powers that be just replace them?
This is the core of the celebrity cloning theory. It's the idea that there are these secret underground cloning centers, maybe funded by Hollywood studios or shadowy government agencies, that have perfected human cloning. And their main business is replacing famous people, musicians, actors, politicians, with perfectly obedient, controllable duplicates. It sounds like a bad sci-fi movie, but people who believe this are dead serious. They analyze everything. They'll pull up photos of a celebrity from, say, 2008, and compare them to photos from 2018. They'll point out subtle changes in their facial structure, a different earlobe shape, a new freckle pattern, or a sudden change in their personality or political views. They say, look, that's not the same person. They believe the original person either died, was eliminated for not playing the game, or is being held captive somewhere while their clone lives out their life in the public eye. The goal? To maintain control over a valuable asset. A celebrity is a brand, a massive money-making machine. You can't just let that die. So you make a copy. Take someone like Avril Lavigne. There's a huge detailed theory online that the real Avril died in 2003 and was replaced by a lookalike named Melissa Vandella. People have created entire websites dedicated to comparing her jawline, her handwriting, her vocal style, and her fashion sense from before and after that year. Or look at someone like Eminem. There are people who are convinced the real Marshall Mathers died of an overdose years ago, and the person we see now, who seems more robotic and less aggressive, is a clone. The proof is always in these tiny, almost imperceptible details that most people would never notice. But think about the implications if this were true. It's not just about keeping a career going. It's about total control over the narrative and the culture. If you can replace public figures, you can make them say anything. You can make them endorse products, push political agendas, and shape the thoughts of millions of their fans without anyone being the wiser. It turns our pop culture icons into literal puppets. The technology for this might seem far-fetched, but we're already cloning animals. How far away are we really from doing it with humans? This theory suggests we're already there, and the elite are using it to keep their best performers on stage forever. All right, so let's get into this one because it's a real mind-bender. We've been looking up at the moon for as long as humans have existed, right? It's this constant, this silent companion in the night sky. But what if it's not what we think it is? There's this wild theory, man, that the moon isn't a natural celestial body at all. The idea is that it's either completely hollow or, get this, an artificial construct, a giant ancient satellite put there by someone or something. People who get into this stuff point to all sorts of weird anomalies that science has a tough time explaining away neatly. It's not just a rock, they say. It's a base. It's a ship. It's something else. Think about the math for a second. The moon is at the perfect distance and is the perfect size to create a total solar eclipse. It's an insane coincidence, statistically speaking. It's like winning the cosmic lottery 1 billion times over. The sun is 400 times larger than the moon, but it's also 400 times farther away. How is that possible just by chance? Proponents of this theory say it's not chance, it's design. It's intelligent design. They argue that a natural satellite wouldn't just happen to park itself in such a mathematically precise orbit. It suggests a purpose, a reason for it being exactly where it is, looking exactly how it does from our perspective here on Earth. It's just too perfect to be a random cosmic accident. Then you get to the really strange stuff, the stuff that makes you go, whoa, hold on a minute. When the Apollo missions were happening, they apparently conducted seismic experiments. They intentionally crashed parts of their spacecraft onto the lunar surface to see what would happen. And what happened? The moon reportedly rang like a bell. Not for a few minutes, man, for hours. Some reports say it reverberated for over 3 hours, like a giant hollow gong. A solid object, like a rock, just doesn't do that. It thuds. This ringing suggests a hollow structure,
something with a rigid, metallic-like frame underneath the dust and rock. It's one of those pieces of data that official explanations just kind of gloss over. So if it is hollow, who the hell built it? And why? This is where your mind just goes off the rails. Are we talking about an ancient, long-gone human civilization with technology we can't even comprehend? Or are we talking about extraterrestrials? Is the moon a giant observation post? A sentinel watching humanity evolve? Or is it a dormant spaceship, a Death Star waiting for a command? The implications are just staggering. It changes everything we think we know about our place in the universe. It means we're not just being visited. We've had a permanent, massive, and mysterious neighbor watching us for eons. It's entirely possible that the biggest secret in human history is hanging right over our heads every single night. Ok, então vamos falar sobre a princesa Diana. Esse é um assunto pesado, meu amigo, porque envolve pessoas reais, uma tragédia real. A história oficial é conhecida por todo mundo. Um trágico acidente de carro em um túnel de Paris em 1997. O motorista, Henri Paul, estava bêbado, em alta velocidade, tentando escapar dos paparazzi. É uma história triste e direta sobre a fama e suas consequências mortais. Mas para um número enorme de pessoas, essa história simplesmente não bate. Parece muito conveniente, muito certinha. Eles acreditam que isso não foi um acidente de jeito nenhum. Eles acreditam que a princesa de Gales foi assassinada, morta em uma operação meticulosamente planejada. E quando você começa a olhar para os detalhes que eles apontam, é difícil não franzir a testa. As inconsistências que as pessoas falam são significativas. Primeiro, o motorista, Henri Paul. Os relatórios iniciais afirmavam que ele estava completamente bêbado, mas investigações posteriores questionaram seriamente a validade desses exames de sangue. Houve sugestões de envenenamento por monóxido de carbono, e sua família e amigos juraram que ele não bebia muito. Depois, tem o próprio carro. Era um Mercedes-Benz S280, um tanque. Para ser completamente destruído daquele jeito, algo mais tinha que estar envolvido. Testemunhas relataram ter visto um forte flash de luz logo antes da batida, e alguns até mencionaram um segundo carro, um misterioso Fiat Uno branco, que supostamente atingiu o Mercedes e depois desapareceu na noite. Ele nunca foi encontrado. E você tem que fazer a pergunta: cui bono? Quem se beneficia? Na época de sua morte, Diana estava divorciada do príncipe Charles e namorava Dodi Fayed, um produtor de cinema egípcio. Eles estavam falando em casamento. Um futuro rei da Inglaterra tendo um padrasto muçulmano. Para alguns elementos da elite britânica, isso era supostamente impensável. Existem teorias de que figuras poderosas dentro da família real ou agências de inteligência britânicas como o MI6 não poderiam permitir que isso acontecesse. Eles viam Diana como uma bomba relógio, uma ameaça à estabilidade e à imagem da monarquia. Ela era imensamente popular, mas também era imprevisível e cada vez mais envolvida em causas políticas controversas, como a campanha contra as minas terrestres. O rescaldo do acidente é igualmente nebuloso. O único sobrevivente, o guarda-costas de Diana, Trevor Rees-Jones, sofreu perda severa de memória e não consegue se lembrar dos momentos críticos. As câmeras de CFTV no túnel Pont de l'Alma, todas elas, estavam supostamente sem funcionar naquela noite. Quais são as chances disso? É uma grande artéria de tráfego em uma das maiores cidades do mundo. E depois, tem a carta que a própria Diana escreveu meses antes de sua morte, onde ela afirmava que acreditava que o príncipe Charles estava planejando um acidente para ela, falha nos freios e traumatismo craniano grave, para abrir caminho para ele se casar novamente. Quando você junta todas essas peças, a narrativa oficial começa a parecer menos um fato sólido e mais uma história cuidadosamente construída. This is one of my favorite rabbit holes to go down, because it just completely messes with your perception of reality.
time travel. We see it in movies, we read about it in books, but what if it's not science fiction? What if it's science fact, and it's just being kept under wraps by the government? The theory is that the technology to move through time already exists, developed in top-secret black-budget military projects. We're talking about programs that are so classified, they make the Manhattan Project look like a public library. Think about it. If you could go back in time, you could alter events, win wars before they start, control the financial markets. It would be the ultimate weapon, the ultimate power. The most famous case that fuels this whole thing is the story of John Titor. This guy appeared on online forums back in 2000 and 2001, claiming to be an American soldier from the year 2036. He was sent back to 1975 to retrieve an old IBM 5100 computer, which he said was needed to debug legacy computer systems in his time. He even stopped in the early 2000s for personal reasons. He posted pictures of his time machine, shared diagrams, and made a bunch of predictions about the future, including a civil war in the US and a brief nuclear war. Some of his predictions were vague or didn't pan out, but some of the technical details he provided about that specific IBM computer were things that nobody seemed to know at the time, things that were later confirmed by IBM engineers. It's wild stuff. Then you have these other projects people whisper about, like the Montauk Project and the Philadelphia Experiment. We talked about the Philadelphia Experiment earlier, the idea that the Navy made a ship disappear. The story goes that this didn't just make it invisible, it sent it through time and space. The Montauk Project is supposed to be the follow-up, an even more advanced program at a decommissioned Air Force base on Long Island that experimented with psychological warfare, teleportation, and you guessed it, time travel. The stories are insane, talking about time tunnels and contact with extraterrestrials. It sounds like a movie, but the people who claim to have been involved are dead serious, describing things with incredible detail. So, are we seeing evidence of this all around us? People talk about glitches in the Matrix, weird coincidences, and the Mandela effect, where large groups of people remember history differently. Could these be the ripples, the side effects of someone messing with the timeline? Are there time travelers walking among us right now? You see these old photographs with people who look completely out of place, wearing modern-looking clothes or holding what looks like a smartphone. It could all be a coincidence, sure. Or it could be that history isn't a fixed line. It could be a chaotic, flowing river, and there are people out there with the technology to build a boat and sail it wherever and whenever they want. It's entirely possible. Então, vamos falar sobre uma das teorias mais antigas e fascinantes que existem, uma que questiona a própria base da história humana como a conhecemos. A ideia de que as pirâmides do Egito e outras estruturas megalíticas ao redor do mundo, como Stonehenge ou as linhas de Nazca, não foram construídas apenas por mãos humanas. A teoria dos antigos astronautas sugere que nós tivemos uma ajudinha, uma mãozinha de seres de outro planeta. Pense nisso por um segundo. A grande pirâmide de Gizé, alinhada com uma precisão quase perfeita com os pontos cardeais, construída com milhões de blocos de pedra pesando toneladas cada. A engenharia necessária para isso é algo que desafia até mesmo a nossa tecnologia moderna. É completamente insano pensar que pessoas com ferramentas primitivas, de cobre e pedra, conseguiram essa proeza. A narrativa oficial, a que aprendemos na escola, nos diz que milhares de trabalhadores, usando rampas e força bruta, ergueram essas maravilhas ao longo de décadas. Mas quando você realmente mergulha nos detalhes, a coisa toda começa a parecer menos plausível. A precisão matemática, o conhecimento astronômico embutido na arquitetura, de onde veio esse salto quântico de conhecimento? É como se uma civilização da Idade da Pedra, de repente, tivesse acesso a um manual de engenharia do futuro. Os defensores dessa teoria argumentam que a única explicação lógica é a intervenção externa. Uma civilização avançada que visitou nossos ancestrais, compartilhou sua tecnologia e talvez até supervisionou a construção dessas estruturas monumentais que serviam a um propósito que mal podemos compreender.
E não é só sobre as pirâmides. Olhe para os hieróglifos e artefatos egípcios. Existem representações que, para um olho moderno, se parecem estranhamente com tecnologia avançada. Figuras que lembram helicópteros submarinos, até mesmo lâmpadas elétricas. A explicação convencional é que são apenas sobreposições de hieróglifos ou simbolismos que não entendemos. Mas, e se não for? E se forem representações literais do que eles viram? E se os deuses que desceram dos céus em carros de fogo, como descrito em tantos textos antigos ao redor do mundo, não fossem figuras mitológicas, mas sim visitantes extraterrestres em suas naves? É uma ideia que te faz repensar toda a mitologia humana, não como fantasia, mas como um registro histórico distorcido de eventos reais. O argumento principal é que a complexidade e a escala dessas construções são simplesmente um anacronismo tecnológico. É uma anomalia na linha do tempo do desenvolvimento humano. Como eles cortaram e transportaram blocos de granito de pedreiras a centenas de quilômetros de distância? Como eles os ergueram e posicionaram com uma precisão milimétrica? A ciência mainstream oferece teorias, mas muitas delas são apenas isso, teorias que não foram comprovadas de forma conclusiva. A possibilidade de que uma inteligência não humana tenha nos dado o pontapé inicial, deixando para trás esses monumentos como um cartão de visitas duradouro, é uma ideia que, por mais maluca que pareça, preenche muitas lacunas que a história convencional simplesmente ignora ou não consegue explicar. É uma conversa que vale a pena ter. Agora vamos para uma teoria que bate muito perto de casa, talvez literalmente dentro do seu bolso ou na sua mesa agora mesmo. A ideia de que seu smartphone, seu assistente virtual, seu computador, estão constantemente ouvindo tudo o que você diz. Não é só quando você diz OK, Google ou Hey, Siri. É o tempo todo. Você está conversando com um amigo sobre, sei lá, comprar um novo tipo de ração para o seu cachorro, uma marca que você nunca pesquisou na vida. E de repente, minutos depois, você abre o Instagram ou o Facebook e, bum, lá está um anúncio para exatamente aquela marca de ração. Coincidência? Talvez. Mas quando isso acontece de novo e de novo, a coincidência começa a parecer um padrão. E esse padrão é assustador. As grandes empresas de tecnologia, como Google e Meta, juram de pés juntos que não é isso que acontece. Elas dizem que não usam o microfone do seu celular para espionar suas conversas e te direcionar anúncios. A explicação oficial é que seus algoritmos são tão incrivelmente bons, tão sofisticados, que eles conseguem prever o que você quer antes mesmo de você pesquisar. Eles analisam suas conexões sociais, seus interesses, seu histórico de localização, suas pesquisas anteriores e constroem um perfil tão detalhado sobre você que conseguem adivinhar que você está pensando em ração de cachorro. Mas, cara, isso é quase mais assustador do que a escuta. A ideia de que uma máquina te conhece tão intimamente a ponto de prever seus desejos. Mas a crença na escuta ativa persiste porque, para muitas pessoas, é a explicação mais simples e direta. É a navalha de Occam da vigilância digital. O que é mais provável? Que um algoritmo complexo e misterioso tenha feito uma série de conexões lógicas para deduzir sua necessidade, ou que o aparelho projetado para ouvir comandos simplesmente ouviu sua conversa. Pense na quantidade de dados que eles coletam. Cada clique, cada like, cada lugar que você vai. Eles estão construindo um modelo digital de você, um avatar de dados que é vendido para anunciantes. O objetivo final é o consumo. É manipular seus desejos, criar necessidades que você não sabia que tinha e te guiar para a compra. É um ciclo de vigilância e manipulação em uma escala nunca antes vista na história humana. E o problema é que nós concordamos com isso. Nós clicamos em aceito nos termos e condições sem ler uma única linha daquele texto jurídico interminável. Damos a essas corporações acesso irrestrito aos nossos dados, às nossas vidas, em troca de conveniência e entretenimento.
É uma troca fáustica da era digital. A teoria da conspiração aqui não é apenas que eles estão nos ouvindo, mas que todo o ecossistema digital foi projetado desde o início para ser uma máquina de vigilância massiva disfarçada de rede social ou mecanismo de busca. E nós, voluntariamente, colocamos esses dispositivos de escuta em nossas casas e bolsos, alimentando a própria besta que pode estar nos manipulando de maneiras que mal começamos a entender. Alright, so strap yourselves in for this one, because it gets wild. We're talking about the Vatican, one of the oldest, most powerful and secretive institutions on the planet. For centuries, they've been the gatekeepers of ancient knowledge, scriptures, and artifacts that most of us will never see. So what if, deep inside those fortified walls, hidden away in the Vatican's secret archives, there's proof of something, not of this world? The theory goes that the Catholic Church, and specifically the Pope, isn't just aware of alien life. They're in direct communication with them. Some even say the Pope himself might not be entirely human. It sounds insane, right? But think about the sheer amount of information they're sitting on. It makes you wonder what they're not telling us about our place in the universe. And look, the Vatican's own astronomers have been openly discussing the possibility of extraterrestrial life for years. Guys like Brother Guy Consolmagno, the director of the Vatican Observatory, have said they'd be willing to baptize an alien. That's a pretty specific thing to say, isn't it? It's not just a casual, yeah, maybe they exist. It's like they're preparing their flock for a revelation. This theory suggests that this isn't just theological speculation. It's a calculated, slow-drip disclosure. They're laying the groundwork for a future announcement that could shatter the foundations of society. And they want to be the ones to control the narrative when it happens. Imagine the power in revealing to the world that we are not alone, and that the Church has known all along. The real heavy hitters in this theory point to the idea that the Vatican isn't just preparing for a future revelation, they're actively working with these beings. Why? For knowledge, for technology, for a higher spiritual understanding, or maybe something more sinister. The idea is that these extraterrestrials are seen not as invaders, but as a kind of angelic or divine entity, and the Church is positioning itself to introduce a new, universal religion that incorporates them. This would unite the world under a single spiritual banner, controlled, of course, by the Vatican. It's a global power play on a cosmic scale, a new world order with a religious, otherworldly twist. It's a crazy thought, but when you see how institutions operate, you realize power is the ultimate goal. So, is the Pope an alien? Probably not, man. But is it possible that the institution he leads is sitting on the biggest secret in human history? That's a question worth asking. The entire structure of the Vatican is designed to preserve secrets. From the architecture to the rituals, everything is steeped in symbolism and hidden meanings. People see strange symbols in the Pope's attire, in the layout of St. Peter's Square, and they connect the dots. They see a long game being played, a plan that spans centuries, all leading to a moment when humanity's understanding of God and the universe is fundamentally changed. And at the center of it all is the figure in white, a man who might know more about the stars than any astronomer. Agora chegamos à grande questão, a teoria que faz todas as outras conspirações parecerem pequenas em comparação. E se nada for real? E se toda essa experiência, você ouvindo isso, eu falando agora, a sensação da cadeira em que você está sentado, cada memória que você tem, for tudo apenas código? Essa é a teoria da simulação. É a ideia de que nossa realidade é uma simulação de computador incrivelmente avançada e sofisticada. E somos todos apenas personagens, inteligências artificiais, vivendo vidas programadas completamente inconscientes de que estamos dentro de uma máquina. É um conceito que costumava ser pura ficção científica, coisa de filmes como Matrix. Mas agora temos pessoas sérias, físicos brilhantes e bilionários da tecnologia dizendo que as chances de não estarmos em uma simulação são de bilhões para 1. Pense na trajetória da nossa própria tecnologia. Olhe para os videogames.
40 anos atrás, tínhamos o Pong, 2 retângulos e um ponto. Agora temos realidade virtual fotorrealista, onde você pode se perder por horas. Como será isso daqui a 1000 anos? Ou 1 milhão de anos? Não é um exagero imaginar que uma civilização muito mais avançada que a nossa poderia criar uma simulação de seus ancestrais, que somos nós, e rodar inúmeras versões da história para estudá-la, ou apenas para entretenimento. Poderíamos ser um experimento científico cósmico, um projeto de história para algum alienígena super avançado, como se fosse um trabalho de escola. Cada decisão que tomamos, cada emoção que sentimos, poderia ser apenas um algoritmo se desenrolando. É uma ideia aterrorizante e fascinante. E você começa a ver coisas que te fazem pensar: talvez. O universo parece ser governado por leis matemáticas. A física, em seu nível mais profundo, é toda informação e dados. É quase como se o universo tivesse um código base, um limite de resolução, como os pixels em uma tela. Cientistas como Max Tegmark têm falado sobre nossa realidade ser uma estrutura matemática, o que está a apenas um passo de ser uma estrutura computada. Aí você tem coisas como o efeito Mandela, onde grandes grupos de pessoas se lembram incorretamente do mesmo detalhe do passado. Isso é apenas falha na memória humana ou é uma falha na Matrix? Um patch no software? Uma pequena retcon dos desenvolvedores que controlam nosso mundo? Em última análise, essa teoria é tão poderosa porque é quase impossível de refutar. Como você poderia provar que sua realidade não é uma simulação de dentro da própria simulação? Qualquer evidência que você encontre pode ser apenas parte do programa. Ela recontextualiza cada aspecto da existência humana: religião, propósito, consciência. Tudo ganha um novo e bizarro contexto. Nossos deuses são os programadores. A morte é apenas fazer log-off. A consciência é apenas um software muito convincente. É a toca do coelho definitiva. Isso faz você questionar o próprio tecido de tudo o que você conhece e experimenta. E se perguntar se somos todos apenas fantasmas em uma máquina divina e cósmica. É uma ideia maluca, simplesmente maluca. And there you have it. Those were the 30 biggest, wildest, and most thought-provoking conspiracy theories of all time. Broken down and laid out. We've journeyed from the dusty surface of the moon or a film set in Nevada all the way to the deepest, most fundamental questions about the nature of our own reality. We've looked at secret societies pulling the strings, aliens walking among us, and the possibility that history itself is a lie. This stuff is designed to make you question the official story, to look beyond the curtain and wonder what's really going on behind the scenes. It's a workout for your brain, whether you believe any of it or not. It's about exercising that muscle of skepticism. If you made it this far, if you went down every single one of these rabbit holes with us, first of all, props to you. Your mind is open, and that's a powerful thing. Do me a favor, and comment questionnaire tudo down below, just to let me know you're part of the tribe. And you have to share this video with that one friend you have, you know the one, the friend who sends you weird links at 3 a.m. and loves diving into the most bizarre corners of the internet. They need to see this. Let's get the conversation started, because that's what this is all about. Exploring ideas, no matter how far out they seem. So now, after all that, the biggest question is left hanging in the air, and it's for you to answer. Which one of these theories gets under your skin? Which one makes you stop and think, wait a minute, what if? Is it the idea of a faked moon landing, the chilling possibility of a global cabal, or the mind-bending concept that we're living inside a computer program? Pick one that you think might actually have some truth to it. Or maybe, just maybe, the craziest thought of all is, what if they're all true? What if every single one is a different piece of a much larger, more insane puzzle? The truth is out there, or maybe it's in here. You decide. Look, the world is a strange and complicated place, and it's probably way stranger than we're told.
The official narrative is often just the simplest story, not necessarily the truest one. So keep asking questions. Keep digging. Don't just accept what you're fed. Challenge everything, even your own beliefs. Because in the end, the pursuit of truth, no matter where it leads, is one of the most important things we can do. Stay curious, stay skeptical, and never stop wondering what's really going on. It's been a wild ride. Thanks for hanging out.